Investindo na criança. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela se tornar idosa, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Nasci em 27 de outubro de 1945, num lar cristão onde a Bíblia era o manual de Deus, preparando-nos para somar a uma geração sábia, idônea e exemplar na preparação também de suas futuras gerações. Muitas alterações para pior vêm acontecendo na formação das últimas gerações. As gerações, com raras exceções, vêm sendo um desastre para a atual geração e um péssimo modelo para as gerações futuras. A criação da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, registrou Deus Elohim, isto é, Deus no plural. Creio que neste nome surgiu a Trindade Santa. Quando disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para administrar o planeta do jeito de Deus. Para a administração do planeta funcionar do jeito de Deus, ele criou um manual de orientações, a Bíblia. Essa orientação envolve todos os sistemas administrativos do planeta: político, religioso, educacional, profissional e outros. Hoje, as razões dos desvios de condutas moral, ético e espiritual é justificado no abandono ao manual de Deus, a Bíblia, para o homem. O grande problema tem sido hoje a maior parte dos membros das igrejas que se dizem cristãos, mas não estudam mais o manual de Deus, a Bíblia. É como comprar uma máquina e tentar funcioná-la sem ler o seu manual e danificá-la no seu primeiro funcionamento. Imaginemos começar com as crianças de hoje. A construção de uma geração ideal entre os temas nos quais ela está centralizada para lhe oferecer uma formação ideal. Os temas são os seguintes: qual o sistema de governo da nação e a sua conduta hoje? Como têm sido seus projetos hoje para o futuro brilhante da criança na preparação de líderes autênticos para o futuro? Como está sendo a qualidade do sistema educacional hoje? Os políticos atuais, os comunistas, estão dizendo que vão fechar as igrejas. Mas como? Se as igrejas são as maiores e melhores educadoras do mundo, né? Quais os modelos ideais hoje na preparação de líderes para o futuro? O que a igreja está fazendo na contribuição da formação ideal? Como você está espelhando para os seus filhos através de sua conduta? E eu me lembro quando mais jovem, quando nosso filho adotivo tinha 4 anos de idade, e eu sempre ensinava-lhes a palavra de Deus no culto doméstico, e dizendo que na escola, ao invés de serem briguentos, sejam pacifistas, né? E que não saia palavrões das bocas de vocês. Um dia eu estava tentando arranjar um carro e o motor estava muito quente e acabei escorregando a mão, esbarrei no motor quente e acabei soltando um palavrão, sem perceber que o menino estava atrás da parede. Foi exatamente naquele momento que ele apareceu e disse: seu pai, o senhor não ensina que isso aí está errado? Eu disse: você tem razão, filho, eu dei uma pisada na bola. Exemplos desastrosos hoje na formação da criança. Vivemos hoje uma cultura adulterada. Hoje é difícil definir cultura da libertinagem. Alguns exemplos: um homem pelado deitado e as crianças massageando seu órgão genital.
banheiros unissex nas escolas para estimular a práticas sexuais indevidas em relação aos padrões de Deus. Instruções sexuais de professores nas escolas, estimulando o comportamento gay e outros desvios da natureza, colidindo com as instruções do manual de Deus, a Bíblia. Promessas de bloqueios de órgãos educacionais ideais. Hoje tem sido comum as ameaças de fechamento das igrejas. Os órgãos mais nobres na educação de vidas da criança até ao idoso. A igreja usa o manual de Deus, a Bíblia, para oferecer a educação ideal, moral, ética e espiritual para administrar este planeta. Agora, se as igrejas são as melhores e mais autênticas, ou seja, os mais autênticos meios de educação, por que tirá-la? Por que deixar que o diabo coloque isso no coração daqueles que são mal intencionados? Fico imaginando quando Deus tirar a igreja de Cristo do planeta, que não está longe. Como será a sociedade depois, se hoje mesmo, com a presença da igreja aqui, as crises vêm se tornando insustentáveis? Hoje, com a aprovação de líderes para um novo Congresso Nacional, deputados e senadores pacifistas, antes da posse, já conseguiram influenciar e acalmar líderes ditadores, os quais vinham provocando animosidade e uma tensão emocional em todo o país. Desde o dia em que Satanás usurpou das mãos do homem o direito para governar este planeta, ele criou um falso conceito de que este planeta é dele e que, segundo ele, Deus não tem nenhum direito de ter aqui seus representantes. Por isso, os representantes a serviço de Satanás vêm ao longo da história humana tentando, sem sucesso, varrer do planeta dois povos principais representantes de Deus aqui: o povo de Israel e a Igreja de Cristo. Por isso, quando pensamos nas escolhas, ou pensarmos na escolha de líderes governamentais, escolher líderes que favorecem a permanência das igrejas abertas e livres para exercer a representatividade de Deus aqui. Escolher líderes que prometem fechar as igrejas significa estar dando uma mãozinha ao diabo para anular a existência dos representantes de Deus no planeta, que pertence a Deus por direito de criação. Os exemplos das nações ao nosso redor nos vêm mostrando que, quando se persegue os representantes de Deus, o país entra em maldições, gerando pobreza, miséria e fuga do país, como vem acontecendo. A criança e sua mente fértil. Tudo que as crianças estão vendo em torno de si hoje, elas sem dúvida, sem a devida idade para o discernimento do que é certo ou do que é errado, elas vão praticar isso quando forem líderes, achando ser tudo normal. Aí nós sempre estamos num círculo vicioso. O que se aprende, coloca em prática mais tarde. É por isso que devemos respeitar o futuro das crianças, ensinando-lhes o caminho em que deve andar segundo Deus. Olhando para as escolhas de líderes governamentais hoje, por muitos pais, percebemos que os tais pais são tão egoístas, demonstrando que não estão nem um pouco preocupados com o futuro de seus filhos, netos, bisnetos e tetranetos. Que tipo de sociedade você está construindo hoje para o futuro de suas gerações? Estamos notando que o diabo vem cegando os entendimentos de muitos, levando-os a enxergar nada além do seu próprio umbigo. Os nossos descendentes são heranças de Deus, confiados a nós
para oferecer-lhes o melhor e a melhor formação possível, segundo Deus. Sem dúvidas, no juízo, prestaremos contas a Deus dos nossos investimentos em nossas futuras gerações e seremos recompensados pelo bem ou pelo mal que lhes proporcionamos em suas formações. Hoje, na educação pública, existem duas naturezas educacionais. As escolas seculares, onde os alunos aprendem a odiar seus professores e destacar o nudismo, e outros, a libertação das drogas, ou seja, a liberação das drogas para criar um verdadeiro inferno nas famílias. Em contrapartida, as escolhas militares vêm restaurando, ou seja, as escolas militares vêm restaurando a qualidade moral, a ética e a espiritualidade em relação a Deus do nosso tempo de criança, a partir dos anos 1940, até surgir os maldosos governos, preparando as mentes dos alunos para uma cultura de mentiras, calúnias, ódio, rebeldias, ressuscitando o mau caráter de Karl Marx, o satanista, e outros antideus. Depois de ouvir estas considerações, sem dúvidas você já está preparado para escolher o seu líder governamental para o bem ou para a desgraça do futuro de nossos descendentes. De minha parte, procurarei escolher com sabedoria e temor a Deus e buscando nos preocupar investimentos mais apropriados e bíblicos para as nossas crianças. Quando tinha 11 anos de idade, por ver muitos casais em desavenças, eu já comecei a orar a Deus aos 11 anos de idade. Ó Deus, se um dia tu me deres o privilégio de realizar um casamento, não me dê um casamento tão desastroso como tenho visto. Por quê? Eu já me preocupava, porque casando vem filhos, vem netos, vem bisnetos e tetranetos, né? E aí eu gostaria de ser um patriarca de uma futura geração, para que quando meus descendentes olhassem para trás e pudessem ver em nós verdadeiro modelo de vida cristã, ética e moral e espiritual. Então, hoje eu tenho a honra e o privilégio de ver um bisneto meu, lá em São Paulo, na igreja, ativo nas atividades da igreja na ala dos adolescentes, ou das crianças e adolescentes, né? Então, para mim, isso é um grande orgulho santo, de ver as minhas gerações, né, levando para frente aquilo que nós ensinamos e preparamos os nossos filhos. E que você também esteja preocupado. Não esteja preocupado em colocar um governo comunista que só pense em si, e você também, como pai, só pensando em si, pensando em comer picanha, pensando em comer do melhor possível. Olha, Jesus um dia exortou dizendo que não devemos trabalhar pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. E hoje nós vemos essa leviandade ensinada por políticos mal intencionados e também por pais que não estão nem um pouco preocupados com o tipo de sociedade futura que estará oferecendo, preparando agora para oferecer aos seus descendentes. Que Deus ilumine cada um na hora de eleger o seu governante. Que Deus nos abençoe. Amém.